de falar do Abubakar, quero falar do Hugo, lateral esquerdo, que vai ser anunciado, aliás, foi anunciado como reforço do Corinthians para a temporada 2024. Finalmente, o Hugo foi anunciado pelo Corinthians. Bem-vindo, Hugo. Já estava treinando, chegou a treinar até de titular, né? Com o Mano Menezes, no primeiro treino do Mano Menezes, treinamento tático, mas o Corinthians anunciou nesta terça-feira a contratação do lateral esquerdo Hugo, que disputou o Campeonato Brasileiro do ano passado pelo Goiás. 26 anos tem o Hugo, assinou o contrato até 31 de dezembro de 2026. Chega sem custos de transferência para o Timão, agora dono de 80% dos direitos econômicos do jogador. E o próprio lateral tem a posse dos outros 20%. A multa rescisória do jogador, veja você, de 100 milhões de reais para o mercado nacional e 100 milhões de reais de euros e 100 milhões de euros para o mercado internacional. Uma multa gigantesca do Hugo, tanto para o mercado internacional quanto para o mercado nacional. O lateral possuía contrato com o Goiás até o final do ano passado, mas já tinha um pré-contrato assinado com o Corinthians desde novembro. Foi contratado, portanto, pela gestão do ano passado, pelo Duílio Monteiro Alves, e foi comunicado agora pela atual gestão, pelo Augusto Melo, que assumiu a presidência do Corinthians na última semana. O Hugo começou a carreira no CRB de Goiás em 2016 e virou profissional 2 anos depois no Jaciobá, também de Alagoas. Em 2019, o Hugo defendeu o ABC do Rio Grande do Norte. O lateral ainda voltou ao CRB para atuar entre 2020 e 2021, ano em que passou a reforçar o Goiás. O lateral esquerdo chega no Corinthians para disputar a posição com Diego Palacios, outro lateral esquerdo que foi contratado. Diego Palacios, jogador equatoriano, este veio do Los Angeles FC e veio para disputar a posição então com o Hugo. Os dois no primeiro treino do Mano Menezes, primeiro treino tático do Mano Menezes, o Hugo foi o lateral esquerdo titular, né? Não se sabe, quem assistiu ao treino diz que foi bem, que ele foi bem no treino. Não se sabe se ele será o lateral esquerdo titular ou se o titular será o Diego Palacios. De qualquer maneira, o Hugo será apresentado oficialmente nesta sexta-feira, em entrevista coletiva lá no CT do Parque Ecológico, e os jornalistas poderão conversar com o Hugo. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: cadê o Félix Torres? Onde está o Félix Torres, que ainda não veio, ainda não apareceu? É o seguinte, o Corinthians já contratou o Félix Torres, está tudo certo entre Corinthians e Santos Laguna do México. O Félix Torres já foi liberado para viajar para o Brasil, só que agora ele não está conseguindo viajar para o Brasil. Ele não consegue deixar a cidade de Torreón, no México. Isto porque o problema está relacionado com a crise envolvendo a Boeing, uma das maiores fabricantes de aeronaves no mundo. O modelo 737 MAX 9 da Boeing está proibido de voar depois que a porta de um avião se desprendeu no ar na última sexta-feira nos Estados Unidos. Ô, louco, hein? E os voos entre Torreón e Cidade do México são realizados em aeronaves deste modelo. Então ele não está conseguindo viajar de Torreón para a Cidade do México. E o Félix Torres está com problema, portanto, de logística para vir para o Brasil. A alternativa estudada pelo Corinthians é mandar o Félix Torres para os Estados Unidos, então pegar outro voo até o Brasil. O clube espera receber o zagueiro até esta sexta-feira, mas o prazo deve ser estendido. Ele não deve chegar essa sexta-feira aqui no Brasil. O jogador equatoriano acertou um contrato de 4 anos com o Timão, que irá pagar 5 milhões e 500 mil dólares, algo em torno de 27 milhões de reais, ao Santos Laguna. E os mexicanos ainda vão receber um valor em bônus caso o Félix Torres atinja metas estipuladas em contrato. A diretoria corintiana vinha pressionando para ter o jogador, mas viu o Santos Laguna fazer doce para liberar o jogador, né? Estava fazendo birra para liberar o jogador. Até mesmo o local dos exames médicos do atleta, se no Brasil ou no México, foi motivo de impasse, porque o Corinthians queria que os exames acontecessem no Brasil, o Santos Laguna queria que os exames acontecessem no México, então estava tendo motivo de impasse
referente a isso. E o Santos Laguna queria também 40% do valor da transação em cash, no ato, para liberar o jogador. Tudo foi resolvido, o jogador está liberado, mas ele ainda não conseguiu chegar no Brasil, né? O zagueiro começou no Alianza del Pailón, passou pelo LDU Porto Viejo e despontou no Barcelona de Guayaquil, clubes todos do Equador. De lá foi negociado com o Santos Laguna em 2019 e o Félix Torres, que todo mundo sabe, é jogador da seleção equatoriana, né? É jogador da seleção do Equador, disputou Copa do Mundo com a seleção do Equador. Muito bom jogador. Então o Corinthians espera pela contratação do Félix Torres. Bom, vou falar agora do Aboubakar. Aboubakar, ontem na live do Cereto, o Leonardo Martinez deu a informação com exclusividade em primeira mão, em primeiríssima mão, de que o Corinthians tem um interesse no Aboubakar. A informação, depois apurada por outros jornalistas, dá conta que o Aboubakar, centroavante da seleção de Camarões, foi oferecido ao Corinthians. Foi oferecido ao Corinthians. E o Corinthians agora está analisando o nome do Aboubakar no Cifute, Centro de Inteligência de Futebol do Corinthians, para saber se vai contratar ou não o centroavante de 31 anos de idade. Centroavante, aliás, que está afastado do Besiktas, da Turquia, justamente por ter contado uma mentira. O Aboubakar, ele é um dos principais jogadores camaroneses da sua geração. Pela sua seleção, conquistou a Copa Africana das Nações em 2017 e foi artilheiro da Copa Africana das Nações em 2021. Atualmente, inclusive, está servindo Camarões para a competição nesta temporada, que começa no dia 13 de janeiro na Costa do Marfim. Mas no Besiktas, ele disse o seguinte: aconteceu um problema, porque ele acabou mentindo no final de dezembro sobre a questão do implante capilar. E teve um afastamento, foi afastado do elenco do Besiktas por causa disso. O jogador fez um implante capilar, não revelou ao Besiktas que faria esse implante e disse que estava lesionado, alegou que estava lesionado porque ele não poderia cabecear, ele não podia cabecear a bola por causa do implante capilar que foi realizado. E ele fez um implante capilar na cidade de Paris e disse que foi para Paris justamente porque a esposa estava doente, quer dizer, mentiu duas vezes, né? Mentiu que a esposa estava doente, depois mentiu o fato, alegou que estava machucado, e quando o Besiktas ficou sabendo disso, o Besiktas afastou o centroavante. O centroavante, que aliás é conhecido no Mano Menezes, o Mano Menezes foi técnico do Al Nassr da Arábia, e o Aboubakar foi centroavante do Al Nassr da Arábia em 2021, e o Mano Menezes foi técnico, então, do Aboubakar. É um jogador centroavante, é um centroavante artilheiro, é um centroavante midiático, né? E o Corinthians gostaria de contratar este centroavante. Quer dizer, o nome está no Centro de Inteligência de Futebol, que tem a responsabilidade de analisar o jogador para avaliar uma possível investida no mercado. Primeiro, ele vai passar pelo Centro de Inteligência de Futebol. Depois, se for avaliado, se for aprovado pelo Cifute, aí sim o Corinthians deve fazer uma investida. Na última temporada, o Aboubakar marcou 11 gols em 22 jogos disputados. A sua passagem de maior sucesso na carreira foi pelo Porto de Portugal, onde marcou 58 gols em 125 partidas. O Aboubakar é um jogador que já tem lá os seus 31 anos de idade, mas o Corinthians quer contratar um jogador midiático, quer contratar um jogador para fazer barulho, e esse jogador seria um jogador para fazer barulho. Imaginou a torcida gritando: Aboubakar! Aboubakar! Seria um centroavante de fato para fazer barulho, seria um centroavante interessante para o Coringão, e o Corinthians pode se interessar na contratação do camaronês. Seria uma grande novidade, um centroavante de Camarões jogando no futebol brasileiro, seria uma grande novidade, centroavante de Copa do Mundo. Então acho que seria uma contratação interessante
para o Corinthians. Tá certo? Então é isso. O Corinthians em busca de reforços para a temporada. Lembrando que o Borré, que o Corinthians se interessava, praticamente foi para o Internacional de Porto Alegre. As informações é que ele vai para o Internacional mesmo. Então o Corinthians acaba desperdiçando a chance de contratar o Borré, não conseguiu efetivar a oportunidade de contratar o Borré. O Internacional estava na frente. O Corinthians também não conseguiu efetivar a oportunidade de contratar o Gabigol, né? O Corinthians acabou desistindo da contratação do Gabigol e o Corinthians busca mais um centroavante, além de buscar mais um atacante para a disputa dos campeonatos que irá disputar em 2024. Além do centroavante, o Corinthians também busca mais um ponta. E o ponta é o Luiz Henrique. O Corinthians já fez proposta e está esperando pela resposta do Betis da Espanha. Salve, nação, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. E aí, tudo bem com vocês? Aboubakar, o atacante camaronês aí, especuladíssimo aí no nosso Coringão. Um atacante camaronês aí, gigante, um tanque de guerra. Seria um ótimo reforço, hein? E o Hugo, lateral esquerdo, até que enfim, né? Ele vai ser apresentado no último. Isso aí, ele vai ser apresentado porque com certeza alguns jogadores, inclusive o Chico Garcia, ele comentou no vídeo dele que o Hugo deveria ser apresentado, né? O Timão não queria apresentar o Hugo, o lateral esquerdo do Goiás, não sei porquê, né? Mas acho que de tantas pessoas falarem, né? Falarem nos vídeos e tal, inclusive até repórteres, o Hugo não vai ser apresentado e tal. Vamos apresentar o garoto. É uma joia aí. Também um bom jogador, tá? Mas na minha opinião, o Palácio é titular absoluto, ok? Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, porque todo dia eu trago novidades, informações, atualidades aqui no nosso canal Alerta Corinthians Oficial, beleza? Um forte abraço a todos aí e até o próximo vídeo.